2h30 pelo planejamento Vladimir, pela CESUL, o Gesualdo e a Dulce nessa atividade. Nessa discussão, o Gesualdo começou reapresentando toda a discussão daquele conjunto de itens da pauta que estavam sendo debatidas no âmbito do MEC, que partiam desde a questão lá do artigo 30 da 12.772, a questão das 30 horas, a questão do artigo 18, a questão da revisão na carreira, a questão dos aposentados, enfim, todo aquele conjunto de itens num patamar muito similar ao que eles já haviam colocado nas duas oportunidades anteriores, que nós já havíamos passado esses informes também para a categoria. O que teve, talvez, assim, o mais significativo, eles precisaram alguns itens que estavam dúbios ainda, como a questão da Política Nacional de Capacitação, que são 2.000 vagas de graduação e 2.000 vagas de especialização, saindo os editais de adesão nesse ano, para iniciar a vigorar no primeiro semestre de 2016. Então isso é uma coisa que estava ainda um pouco obscura ainda nas formulações anteriores, agora foi verbalizada dessa forma. Toda a apresentação que ele fez foi feita de forma oral. Então se comprometeram a encaminhar o documento para nós até terça-feira ao meio-dia, para então ter documentado isso de forma impressa, para poder a categoria ter essa garantia, digamos assim, do que de fato está sendo debatido nesse momento. Há um conjunto de questões que eles estão colocando que são, na verdade, encaminhamentos. Por exemplo, a questão da UN6, da UN15, da UN16, a questão dos afastamentos de trabalhadores. Enfim, há um conjunto da legislação que está sendo encaminhado em projetos de lei, em formas jurídicas, que estão sendo remetidos para o planejamento. O que nós colocamos? Bom, é necessário dizer que, além de fato que tem um encaminhamento, tem que ter uma perspectiva de prazo onde isso se efetiva enquanto peça para ser de fato analisada no Poder Legislativo. Porque senão fica aquela coisa que os processos estão lá dentro do próprio Ministério, pode levar 2 semanas, pode levar 1 ano, pode levar 10 anos e não ter tramitação. Então teria que ter, para todos esses itens, uma perspectiva de como é que se dá a tramitação deles, para poder ter a categoria uma ideia do tempo necessário para ter de fato isso consolidado como uma conquista ou não no marco dessa nossa greve. Então, tudo isso com relação a isso. Eles alteraram uma proposta que era a questão do prazo para poder discutir o aprimoramento da nossa carreira. Inicialmente eles estavam propondo um prazo bem mais dilatado até o início do segundo semestre de 2016. Agora eles assumiram que estão dispostos a fazer isso. Esses grupos trabalham com prazo de conclusão em maio, início de maio de 2016. Então esse que seria o prazo. E aspectos como a questão do artigo 18, que é a questão da racionalização, estaria contemplada nisso, e também a possibilidade de colocar no debate até maio da questão da situação quando o servidor reingressa na carreira. Então, esse ponto que inicialmente havia sido removido na discussão com o governo, acabou sendo reabsorvido dentro desse calendário de discussão. Não é algo conclusivo agora, mas é uma agenda que permite debater nesse período de tempo. O que houve alteração, e daí não foi para melhor, é a questão da portaria das 30 horas. O governo agora está considerando que é inadequada a edição de uma portaria, que na verdade estaria fazendo só, no limite, uma reedição do que já está nos decretos, e eles estão com a intenção de apresentar, no termo de acordo, uma redação que não de portaria, mas de posição política do governo naquele marco anterior, que fazer as 30 horas não implica em ter que fazer alguma revisão do dimensionamento de pessoal dentro das instituições, que as 30 horas não impacta na liberação de vagas ou não de concurso público. Mas a formulação de portaria, eles nesse momento não têm acordo de dar encaminhamento para isso. Então isso é o conjunto de itens que foram debatidos no marco do que foi a explanação do professor Gesualdo, depois aqui Léo de Branco posso aqui complementar, e nós procuramos fazer 2 outros debates também. O primeiro, da questão do fato do governo não ter encaminhado para nós a proposição que eles encaminharam ontem à noite, daquele termo de acordo, o que era a proposta deles, que era apresentar nos 4 anos, 21%, a questão do STEP de 0,1 em 2017 e a questão dos benefícios. Então, por que eles levaram 1 semana a mais para nos apresentar isso do que outras categorias? Colocamos isso por quê? Porque eles iniciaram a reunião discutindo que 11 de setembro era o prazo limite. Nós colocamos, vocês nos retiram
mais uma vez, uma semana da possibilidade da categoria debater a proposta e quer que a categoria responda ainda assim no mesmo prazo que outros setores do funcionalismo. Isso não é possível. Nós não temos como marcar assembleias para o 7 de setembro na base e poder avaliar a proposta de vocês. Então é necessário que tenha um caminho que passa pela consulta à categoria, que vão ser assembleias na terça e na quarta-feira. A nossa proposição é que na quinta-feira nós temos outra reunião de negociação. Porque uma negociação não pode ser, vocês apresentam a proposta e a assembleia diz sim ou não. Então vai ter que ter um espaço agora para poder argumentar e contra-argumentar em cima do que está sendo formalmente apresentado aqui. Nós colocamos que estamos remetendo para a categoria o informe do que o governo nos passou aqui hoje, já como proposta do governo, independente deles nos encaminharem isso só na terça-feira, até para que não haja maior questionamento sobre nós da questão dos prazos que o governo protelou, acho que pela quarta ou quinta vez, num período aí de em torno de um mês. Bom, junto com isso, essa questão do prazo do 11 de setembro, nós passamos a discutir o marco do que o governo estava colocando para nós. Porque já sinalizou para outras categorias que era 2 anos. Então, por que para uma parte do funcionalismo faz uma sinalização e para outra parte faz outra sinalização? No meio do debate, eles saem colocando aquela questão do condicionante. De se você tem que aceitar o pacote, porque senão não existe no varejo partes do acordo. Então, nós colocamos aqui, se não aceitar acordo, não tem acordo. Se aceitar acordo é 2 anos, então 4 anos de fato não existe mais. Porque as duas opções viáveis, que é aceitar, dar 2 anos, não aceitar, dar ano nenhum, até por essa argumentação de vocês, mostra que é uma retórica de discussão, de tensionar ainda a mesa nesse momento, em cima de uma anualidade que não está mais colocada. Então, o que está acontecendo é que o governo está num processo que ele fez essa caracterização, que pela força da greve não consegue impor esse calendário que previa colocar até o final da década um acordo que amarrasse o funcionalismo. Eles mesmos colocam que se fechar acordo de 2 anos, nós vamos retomar o processo de negociação em 2017, e a única condicionante que ele colocou já no finalzinho da reunião é que em 2017 teria que ser um acordo também de 2 anos, porque daí eles não querem fechar um processo em 2017 que possa dar greve em 2018, que é o ano da eleição presidencial. Mas agora nós não só saímos daquela situação de ter uma cláusula de revisão que pode ou não pode ter acordo, mas sim uma possibilidade de, num processo de mobilização da categoria, poder fazer greve em 2017, coisa que não estava colocada antes na tentativa impositiva do governo com relação à nossa categoria. Partimos também para a discussão do problema do índice e do montante financeiro, e que a proposta deles de 2017, para o STEP de 0,1%, está colocando uma situação que não contempla aquela discussão do 1 bilhão que eles tinham colocado anteriormente para discutir o problema das carreiras do funcionalismo, das carreiras específicas, dos reajustes de reestruturação. O governo também retrocedeu nesse ponto. Nessa questão ele coloca que o 1 bilhão não é mais para fazer ajuste em nenhuma carreira, nem na nossa, nem no INSS, nem no Condicef, em nenhuma carreira. Que esse 1 bilhão é para o caso de uma eventual necessidade de reestruturação administrativa do governo já ter essa margem dentro do orçamento. Ele citou o exemplo do caso de ter que criar, por exemplo, algum outro órgão, algum instituto. Essa seria a margem para poder utilizar 1 bilhão, mas não para poder utilizar dentro do processo de equacionar as carreiras com pauta específica com efeito financeiro no ano de 2016. Então nós tensionamos nessa parte, porque para nós era importante essa antecipação aí do STEP. Colocamos que para a categoria vai ter que avaliar isso agora no comando de greve, nas assembleias de base por todo o país, e só então que nós vamos estar dando a resposta para eles a partir do que essa movimentação que eles fizeram. Agora, uma coisa que ficou esclarecida, para não ficar dúvidas depois de interpretação, é que a incorporação deles, desse 0,1%, se dá em 1º de janeiro de 2017, na proposição que eles estão apresentando, sendo que incorpora na estrutura da tabela salarial, então não há situação que depois possa ser alterado isso posteriormente, incluindo os aposentados e pensionistas. Então, para que não fique dúvida na redação, a gente fez questão de frisar isso, por redundante que possa parecer, porque a tabela salarial é uma só para todo mundo, mas como depois, o último acordo que teve
contemplava aposentados na questão dos cursos de capacitação, depois vieram fazer uma interpretação que não contemplava, nós achamos importante bater nessa tecla para ficar, desde esse momento inicial, caracterizado que não há aqui dúvida de interpretação. Isso seria para atingir toda a categoria, ativos, aposentados e pensionistas. Com esse processo, nós propusemos então uma nova reunião para a próxima quinta-feira, dia 10. Então, no dia seguinte, a nossa rodada de Assembleias Gerais por todo o país, que é terça e quarta-feira. O Vladimir e o Gesualdo colocaram que possivelmente vai ser feito nessa data mesmo, só tem que ver a agenda deles ainda, se tem condição ou não, mas que a intenção deles é, de fato, fazer no dia 10 uma nova reunião conosco, para então nós apresentarmos a resposta da discussão da categoria ao que eles estão aqui apresentando. E assumiram que o dia 11 não é mais o limitador também. Em que sentido? Se eles veem que nós estamos num processo que talvez possa ir a uma situação de tentar fechar um acordo, eles entendem que é possível também ir para a semana seguinte, na medida em que as questões orçamentárias vão ter que ser feitas dentro do que já está colocado na lei que está lá no Congresso, e os outros itens não têm esse impeditivo. Então seria possível tratar as peças do acordo do termo de greve posteriormente também a 11 de setembro. Obviamente não uma perspectiva longínqua, de grande prazo, mas tentando fazer um ajuste ao processo do governo de retardar, porque a proposta deles ia ser no dia 14, depois virou dia 17, depois virou dia 24, virou 31, virou agora na próxima quinta-feira, então, que nós vamos estar podendo apresentar a eles a nossa resposta pelo retardamento que houve da ação do MEC e do planejamento com relação à nossa categoria. Então, os dois prazos que a gente tem é esse. Na terça-feira, ao meio-dia, eles nos encaminham por ofício o que eles colocaram hoje de forma verbal, para a categoria ter, além do relato do comando de greve, uma prova documental do que foi tratado aqui no dia de hoje, e provavelmente no dia 10, uma nova reunião de negociação a partir da posição das assembleias na base da federação. Então era um pouco isso que foi expresso, que foi o debate que a gente travou hoje ao longo dessa tarde aqui no Ministério da Educação, com o Clemente presente nessa reunião. Você quer complementar? Não, eu tenho dois elementos aqui importantes para colocar. Eu não vou falar sobre todos os itens, que amanhã no comando a gente vai detalhar item a item. Não vamos falar aqui nesse momento. Mas tem duas questões que eu queria complementar. Primeiro, a nossa posição firme, questionando e criticando a metodologia utilizada pelo governo no processo negocial com servidores públicos. No mesmo momento que uma categoria recebe uma conta proposta com 2 anos, outra categoria recebe uma proposta com 4 anos. Isso, na nossa opinião, desqualifica o processo de negociação, e daí a necessidade da gente ter uma legislação que regulamente todo o ritual da negociação, inclusive colocando o regramento para a conduta do próprio governo. Então, com relação a isso, nós frisamos que é importante nesse processo de negociação dessa greve dos servidores federais, definir de uma vez por todas qual é o prazo para a regulamentação da negociação coletiva. Porque essa falta de definição por parte do governo, esse tratamento diferenciado entre as categorias, tem corrido muito em função de não ter uma legislação que discipline o formato da negociação coletiva. Então ele disse, nós cobramos inclusive a proposição que eles enviaram para a Condicef, que nós também vamos na nossa contraproposta apresentar isso. Então ele disse que vai apresentar uma formulação definindo prazo para trabalhar a questão da legislação, da regulamentação da Convenção 151 da OIT. E dentro desse ponto discutir a parte da organização sindical, que entra política salarial, entra a questão do mandato classista, que ele falou que pode ser separado. Não tem nenhum prejuízo fazer o debate da regulamentação do artigo 92 da Lei 8.112, que é o RJU, com relação ao mandato classista. E nós questionamos a questão do tripé, Rolando lembrou isso, ele, na minha opinião, ele não afirmou, mas também não voltou atrás do que estava sendo proposto até então. Mas o que ficou claro, na minha opinião, é que nós vamos sair dessa greve, nós temos que cobrar, enquanto fórum, um período de início, meio e fim para o encaminhamento do projeto de lei para o Congresso Nacional para regulamentar de uma vez por toda a questão da polícia salarial e database e funcionalismo. Isso, na minha opinião, tem que acontecer até ano que vem, daí a avaliação política eu vou fazer amanhã. Um outro dado importante, que na minha opinião a gente deve reforçar aqui, foi o compromisso do Vladimir, e ficou bem assegurado isso com relação aos prazos. O Rogério já falou aqui sobre isso, mas eu quero reforçar.
que não dá para sair com nenhum termo de acordo sem que saiba os prazos do encaminhamento do projeto de lei para o Congresso Nacional, das portarias de afastamento, da portaria, de todo o aparato legal que vai ser desdobrado do entendimento que a gente tiver na mesa. Com relação à portaria do afastamento, não, da jornada contínua, que foi, na minha opinião, foi realmente um recuo, a gente bateu duro que o teor do que estava sendo discutido na portaria deveria minimamente incluir no termo de acordo, né? Então, acho que isso também tem que ser objeto nosso de reflexão amanhã. Com relação, um outro item importante, que foi com relação aos consignatários, que o Gibran lembrou muito bem, e ficou de semana que vem, ainda no início da semana, ter uma reunião com os setores, que ele falou, os setores que decidem realmente do CEGEP, né, para dar um encaminhamento com relação a essa pendência das consignatárias, já que tem muita entidade que pode entrar o próximo mês sem ter desconto. Então é isso, eu acho que amanhã a gente, do encaminhamento de manhã aqui, a gente poderia fazer até um quadro, viu, colocando item a item do que foi discutido aqui, porque vai ser muito ruim para a gente amanhã no comando, a gente fazer uma avaliação no que foi dito verbalmente. Então, porque não tem nada ainda oficialmente, tudo foi verbalmente, né? Embora o documento vai chegar até terça-feira, mas é importante a gente colocar na avaliação, porque senão não teria razão de ter assembleias terça e quarta. Então nós vamos ter que utilizar tudo que foi verbalizado na nossa avaliação ontem, amanhã, na confiança de que terça-feira vem o documento. Então eu acho importante a gente pontuar tudo, fazer o relatório de hoje à noite, para mais ser tudo detalhado e até mandar para eles também. Então eu só queria completar acerca do que o Rogério falou. Gente, complemento que nós vamos ter reunião do comando e vai ter reunião de grupos, é importante a gente tentar complementar, que todo mundo sair para pensar, né, o que significa essa reunião. A única novidade que tem efetivamente é o governo recuar dos 4 anos para 2 e apresentar em 2017, nessa possibilidade, o STEP de 0,1% em 2017. Tá? Em relação à capacitação, nós batemos na portaria de afastamento. Ele vai abrir 2.000 vagas para graduação, 2.000 vagas para especialização em 2017. Mas se não tem afastamento, não resolve. Tá? E essa portaria está em análise no Ministério do Planejamento. Então não tem ainda uma resposta concreta. Outra complementação importante. O artigo 18, que envolve racionalização, ele vai entrar na discussão sobre aprimoramento de carreira, que vai até mais de 2016. Então também não vai ter uma resposta concreta nessa mesa agora dessa greve, pelo que eles estão apresentando. Sobre as 30 horas, como os companheiros colocaram aqui, foi um retrocesso, mas faltou um elemento importante, porque a gente colocou na reunião passada o seguinte: as profissões regulamentadas, como por exemplo o assistente social, tinha que estar na portaria. Eles meio que sinalizaram na reunião passada que tudo bem, mas dessa vez eles meio que apresentaram resistência e falaram assim: não, isso é lei, tem que cumprir. Então coloca no termo de acordo. Não. Então, uma posição ruim. Mas vai ter que seguir debatendo nisso aí, de repente. Bom, para os limites, os companheiros falaram. Os benefícios, eu entendi que está praticamente dado. Então, sobre os consignatários é isso. Vai ter uma reunião semana que vem. E eles vão discutir aqueles casos que é o seguinte: a gente fez o seguinte questionamento. Tem entidades que estão ganhando liminar e tal, e isso o governo vai ter que cumprir. Agora tem entidades que têm problemas que não se resolvem em uma semana, não se resolvem em 15 dias, não se resolve talvez nem em um mês. Então nós falamos, é possível recredenciar essas entidades e dar um prazo para que elas resolvam seus problemas? Tá? Aí eles disseram o seguinte: olha, essas situações aí nós queremos discutir em especial. E para isso nós vamos chamar uma reunião para a semana que vem para ver isso. Não tem data ainda, ok? Democratização. Democratização, eles estão propondo uma reunião no dia 15 com a Andifes para abrir um processo de discussão. Nós batemos o seguinte: olha, na greve de 2012 para cá, nós já discutimos isso por quase um ano ou mais. Então, nós for fazer um outro cronograma de discussão que leve um tempo todo desse,
é problema, porque nós já fizemos toda uma discussão e tem toda uma discussão acumulada. Né? Mas a proposta deles é que até dia 15, porque dia 15 tem uma reunião dia 14 tem uma reunião do pleno da Andifes, então no dia 15 ficaria essa reunião com a Andifes, MEC e a Fazubra. E em relação a ter uma nova reunião do fórum, por quê? Porque nós fizemos uma discussão no fórum, e qual foi a discussão do fórum? Que o governo ficou de nos dar uma resposta. Se era possível baixar de 4 para 2 anos, a proposta de reajuste. 2, se está condicionada a pauta geral com a pauta específica. O que eu entendi, que os companheiros até confirmei aqui, o que está condicionado da pauta é o que tem impacto financeiro. Ou seja, para você ganhar o STEP, tem que aceitar o índice. Para você ganhar qualquer coisa que tem impacto financeiro da pauta específica, tem que aceitar a proposta da pauta geral. Que agora a proposta é o índice de 10,8 dividido em 2 vezes, que é 5,5 e 5%. Só que a pauta do MEC pode ser feita separada. O que não tem impacto financeiro. Benefícios, eu entendi, mais uma vez, eu já falei mais uma vez, que está dado. Né? Ou seja, isso está dado o seguinte, vai todo mundo ganhar e aqueles valores ali não tem mudança. Tá? É isso. Ok, companheiro? Creches, né? Dá nos benefícios, não tem política de creches. Bom, eu acho que está bem completo o informe, de repente falta uma coisa ou outra que pode surgir nos esclarecimentos amanhã, né? E fica a programação que nós combinamos. De manhã a reunião de grupos. Já tem uma proposta. Tem possível antecipar um pouquinho. Antecipar um pouquinho. Precisa para ser 8h30 os grupos, 10h30 eles estão no comando.